Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais uma tarde de sábado, que nós possamos, nessa tarde, nesse encontro, alcançar um pouco de paz nos nossos corações, equilíbrio, esperanças renovadas. Eu acho que esse encontro serve para isso, para que nós tenhamos algum momento de equilíbrio em nossas vidas, que nós tenhamos algum momento em que possamos compartilhar os nossos conhecimentos, passar daquilo que nós temos aprendido a vocês, e nesse aprendizado nós muito temos recebido, e seguindo o ensinamento do Cristo, é melhor dar do que receber. Então nós pedimos a Jesus que possa neste momento nos guiar nessa caminhada, nos iluminar nossos caminhos, apresentar-nos a verdade que necessitamos e poder fazer da nossa vida mais luz, mais paz, em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Agradecemos. Boa tarde, Jaqueline. Como é que você está? Seja bem-vinda. Vamos daqui a pouco iniciar. Né? Um abraço para você, um abraço para sua família, para sua filha, que eu lembro bem, mas eu não lembro do nome dela. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Te agradeço. Daqui a pouco nós vamos iniciar nossa reunião. Vamos esperar. Não, já passou do momento em que poderíamos iniciar. Ei, Kátia, boa tarde. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Kátia. Um abraço para você, Kátia. Para o Rogério. Nós vamos falar essa tarde sobre necessidade e merecimento. Né? E o título continua com provas solicitadas. Mas primeiro, eu gostaria de começar com dois pensamentos de duas pessoas completamente diferentes uma da outra, e que nós vamos trabalhar esses dois pensamentos essa tarde. Pensamentos esses que apareceram no momento em que eu estava fazendo a pesquisa para falar esse vídeo, esse encontro, né? Boa tarde, Fabiola. Tá tudo bem com você? Eu tô bem, Kátia. Tô ótimo, graças a Deus. Fabiola, um abraço para você, viu? Um abraço para Alisson também. Enquanto eu estava pesquisando essa semana, apareceram essas duas frases. E eu vou trabalhar essas duas frases. E elas são frases muito legais para a gente raciocinar, para a gente pensar. Uma dessas frases é de Albert Einstein, que diz assim: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Eu entendi essa loucura, né, vinda de um cientista, e quis passar isso para uma pessoa espiritualista. E eu escrevi insensatez, né? Parafraseando essa frase, eu falei: insensatez é nós queremos resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Encarnação, encarnação e desencarnações. Tudo a mesma coisa, repetindo as mesmas coisas. Insensatez. Querendo resultados iguais, resultados diferentes. E a outra frase é do Mário Sérgio Cortella, que diz assim: nem tudo o que eu quero, eu posso. Nem tudo o que eu posso, eu devo. E nem tudo o que eu devo, eu quero. É também uma frase de impacto, né? A gente tem muitos desejos, a gente tem muitas necessidades, a gente tem muitos quereres, né? A gente tem muitas vontades, mas nem tudo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo o que eu posso mesmo, eu devo, porque não está fora de um caminho da realidade.
E nem tudo que eu devo eu quero. Porque muitas vezes o que eu devo fazer é algo que não me traz, assim, a felicidade que eu queria. Então, a gente vai trabalhar em cima desse raciocínio. Esperamos ser felizes e no final do encontro nosso, nós possamos compreender. Joyce, boa tarde, como é que você está? Como é que está o seu filho? Ei, Rita, boa tarde. Alisson, um abraço pro Alisson, Joyce. Como é que está o bebezinho? Ei, Rita, boa tarde, como é que você está? Um abraço pra Aline, pro Lucas, pro Robson. Um abraço para você. Muito obrigado pela presença. É, a semana passada eu não te vi, então você fez falta, né? Eu não vi você, eu falei assim, ei, Rita, como é que você está? Então, começando dessas duas frases, então, né? Loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo igual. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Eu queria fazer uma pergunta: de onde nascem as nossas necessidades? O tema da palestra de hoje: necessidade e merecimento. De onde nascem as nossas necessidades? E eu fui fazer uma pesquisa e tem um psicólogo que tem a teoria das necessidades. Né? Teoria das necessidades, o psicólogo chama Maslow, e ele fez um triângulo de Maslow com as necessidades que nós temos nas nossas vidas. Né? Nós temos a Joyce aí, que é psicóloga, né? Que está assistindo. Então, Maslow é um psicólogo que fez essa teoria das necessidades e falou que as primeiras necessidades são aquelas básicas, né? Necessidades que nós temos no dia a dia, necessidades primárias, necessidades assim como eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso de abrigo, eu preciso de água, eu preciso ir no banheiro, fazer cocô, xixi. Essas são as nossas necessidades e elas vêm em primeiro lugar em nossas vidas. Sem elas, nada segue. Se eu não me alimento, eu desencarno. Se eu não durmo, eu desencarno. Se eu não tenho um abrigo num inverno mais forte, eu posso vir a desencarnar. Se eu não for ao banheiro, eu desencarno. São básicos, são situações que te levam à primeira procura. Né? A criança, quando chora, está dizendo, eu tenho fome. A criança, quando chora, pode estar dizendo, eu não estou bem. Então, é básico ela gritar, falando que não está bem. São as necessidades básicas. Mas a segunda necessidade, ela vem após a primeira. Após satisfeita a primeira necessidade, que é a básica, vem as necessidades de segurança. Então nós estamos falando de onde nascem as nossas felicidades, né? Então a segunda necessidade, segundo Maslow, são as necessidades de segurança. Quais as necessidades de segurança? Por exemplo, eu satisfiz a sede, eu satisfiz a fome, eu satisfiz a vontade de ir ao banheiro, eu satisfiz várias coisas, agora eu preciso de proteção. Eu preciso de proteção contra a violência, eu preciso de me proteger de proteger a minha saúde, eu preciso de recursos financeiros para alimentar, para me abrigar, para ter onde dormir, para ter o que comer. Então, começa as necessidades mais complexas. Então, ela ainda é uma necessidade simples, mas ela já não é mais a básica. Ela é uma necessidade de segurança, para você se sentir seguro. Ultrapassado esses caminhos, né, nós temos as terceiras necessidades, que são as necessidades sociais. Né? Então, o que, que eu preciso? Eu preciso de amizades, eu preciso de socialização, de me socializar. Eu preciso que eu seja aceito em novos grupos. Eu preciso de intimidade nos relacionamentos, intimidade sexual, intimidade com outras pessoas. Por quê? Porque é uma necessidade social. Eu sou um ser humano, né, um espírito antigo, mas que preciso, depois que eu satisfiz a primeira necessidade de comer, depois que eu me satisfiz da segunda necessidade, arrancar os recursos financeiros, saúde, proteção, eu preciso me socializar com as pessoas ao meu redor. E nascido e satisfeito essa necessidade, eu vou para uma quarta necessidade, mais profunda ainda, que é a necessidade de estima, autoconfiança,
reconhecimento, conquistas, respeito dos outros, confiança nos outros. Então, essas são as necessidades de estima que o ser humano procura a partir do momento em que satisfeitas, é como se você estivesse subindo uma escada e a cada lance da escada você tivesse uma necessidade básica alimentada. E essa quarta necessidade seria a necessidade de estima, como nós falamos. Ultrapassado esse limite, né, quando você obteve alguns desses elementos, né, reconhecimento, conquista, autoconfiança, o respeito dos outros, você passa por uma quinta e última necessidade, mas ainda há mais duas daqui a pouco, que seriam as necessidades de autorrealização. O que seriam necessidades de autorrealização? Seriam, por exemplo, moralidade, criatividade, espontaneidade, autodesenvolvimento, prestígio. Seriam as necessidades de autorrealização, onde eu me sinto satisfeito, eu me sinto bem, eu vou procurar aquelas situações em que falam a minha moral, né? A minha criatividade, eu vou criar, eu vou procurar ser espontâneo. Às vezes eu sigo com o caminho da como é que fala? Da filosofia, outras vezes eu sigo o caminho do humor, porque eu estou procurando me autorrealizar nesse mundo que eu estou. Criei uma necessidade. E depois, passados alguns anos, o próprio Maslow trouxe mais duas necessidades básicas para o ser humano. Que seria, então ele aumentou a escada de 5 degraus para 7 degraus, né? Ou ele aumentou o triângulo, né? De cinco triângulos, de 5 bases do triângulo para 7 bases do triângulo. E falou que todos nós, que a sociedade criou, né, a necessidade de satisfação estética, que seria, nós podemos identificar hoje muito facilmente com essas clínicas de rejuvenescimento, né, as academias em que as pessoas cuidam do corpo para se sentir bem, necessidade de satisfação estética, se sentir bem fisicamente, buscando seu aprimoramento físico. E por último, ele disse também a necessidade de conhecer e estudar, que não está nas anteriores, né? Então, a sétima ou a sexta, segundo a ordem, né? É a necessidade de conhecer e estudar. E eu achei essa das mais interessantes, porque Emmanuel diz sobre ela, né? A necessidade de conhecer, a necessidade de estudar. Estava eu essa semana me questionando sobre uma situação que ocorreu em minha vida e eu me perguntei, e eu me fiz a pergunta, né? O que aconteceu naquela situação? O que faltou para você sair satisfeito daquela situação? E eu não sabia a resposta. E fui dormir preocupado com aquilo, porque eu não tinha me portado legal com determinada situação. Quando eu acordei, né, eu vi que percebi que o que tinha me faltado naquela situação era amor. Eu acordei, fui tomar o meu remédio de pressão de manhãzinha. Aí a pergunta veio: o que faltou para você, Renato? A pergunta que eu fiz, né? Que eu já tinha dormido com ela. Aí a resposta veio clara na minha cabeça: disse, o que te faltou foi o amor. E eu fui, peguei um Fonte Viva, abri o Fonte Viva, naquele momento em que eu estava raciocinando sobre o que me faltava era amor. E veio a mensagem 91 do Fonte Viva, né? Problemas do amor. Problemas do amor. Onde Emmanuel, ele começa com um versículo de Paulo que diz assim, que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Então, o nosso amor vai crescer no conhecimento e no discernimento. E ele explica, né, que o homem começará a enfrentar dificuldades no amor quando começa a se devotar a caminhos que fogem ao equilíbrio, né? Nós temos
conversado essas semanas todas, né? Eu venho citando uma passagem do Evangelho que diz assim: e o amor de muitos se esfriará, né? Devido às iniquidades que andam por aí. E eu tenho sentido isso muito acontecer no campo espírita, no campo do espiritualismo, no campo das pessoas que procuram fazer o bem, que de tudo que está acontecendo, muitas pessoas estão decepcionadas com tudo que está achando. E o amor vai se esfriando, e o amor vai se esfriando, o amor vai se esfriando, e de repente o amor de muitos, segundo Jesus, se esfriará devido às iniquidades dos outros. Mas o problema que eu venho descobrindo é que o problema não está nos outros, o problema está em nós, né? O problema está comigo. Então, se eu que não estou sabendo trabalhar esse amor com as pessoas, eu que não estou sabendo distribuir esse amor, eu que não estou sabendo dar esse amor, porque eu sinto às vezes que o meu amor está esfriando. Então, qual que seria a solução dada por Emmanuel para que o meu amor volte a, como uma chama da vela, ou como uma fogueira, ele volte a se alimentar de novo o material, né? Então ele diz assim: é, quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Vem muito com o assunto da necessidade, né, de hoje, né? Eu tenho necessidade de vestir, mas eu não tenho necessidade de vestir a melhor roupa ou a pior. Eu tenho necessidade de vestir. Quem, quem aumenta a necessidade de vestir somos nós. Eu quero vestir uma roupa de grife. Eu não preciso vestir uma roupa de grife. Então, Emmanuel diz assim: quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando se vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. E ele diz, né, instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida. E ele termina o Fonte Viva, lógico que eu resumi, né? A lição 91. Atendamos ao Conselho Apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer. E tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Né? Nós temos muito quereres, mas esses quereres muitas vezes afetam, né, o nosso redor. Eu queria que as pessoas fossem mais equilibradas. Eu queria que as pessoas fossem mais honestas. Eu queria que as pessoas fossem menos violentas. Eu queria que as pessoas fossem mais amorosas. Eu queria que as pessoas fossem mais respeitosas. Eu queria que as pessoas fossem menos racistas. Eu queria que as pessoas aceitassem mais a diferença social. Mas vocês notaram que eu querer que as outras pessoas fazem não significa que eu estou fazendo? Então, muitas vezes, essa necessidade que eu vejo nas pessoas é a necessidade que eu devo enxergar em mim. Então, se você quer que as pessoas sejam mais respeitosas, comece de você, sendo mais respeitoso, cumpra a sua tarefa. Se você quer que as pessoas sejam menos pretensiosas, seja menos pretensioso. Se você quer que as pessoas sejam mais amorosas, seja mais amoroso. Se você quer ser uma pessoa que você quer que as pessoas sejam menos preconceituosas, seja você menos preconceituoso. Como que você vai conseguir isso? Através da leitura, do conhecimento, da educação, né? E é isso que bate no triângulo de Maslow, que ele fala que as pessoas têm necessidade de conhecer e estudar. E quando eu, Renato, busco o conhecimento, quando eu, Renato, chego a uma semana como essa, no sábado, o sábado fim da minha semana, então, o que que eu faço? Eu entrego a vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco daquilo que eu estudei na semana.
né? Então, espero eu, né? Aí eu digo, eu espero que vocês sigam. Errado. Eu não posso esperar que vocês sigam esse caminho. Se o caminho é meu, vocês receberão o meu conhecimento, mas o que que vocês deverão fazer com o meu conhecimento, né? É de vocês, que vocês resolvam, ou que vocês façam, que vocês recebam isso e tenham em mãos algum conhecimento que pode vir a te instruir, que pode vir a te ensinar algo, que pode vir a te educar. Então, esse triângulo das necessidades de Maslow, ele responde muito bem, né, o início, ou então a ideia que nós temos a passar sobre as nossas necessidades no dia a dia, né? Os nossos momentos no dia a dia, né? Primeiramente o lado material satisfeito, né? Então, muitas vezes eu quero alguma coisa com muito afinco, eu quero uma casa bonita, eu quero um chão limpo, eu quero uma cozinha asseada, eu quero que aí eu começo ao meu redor, né? Mas o que que eu quero para mim? O que que eu gostaria, né, de realização espiritual para mim? E esses dias eu fiz uma pergunta, né? O que que você, Renato, tem de para me falar, para mim mesmo, né? Parece loucura quem me vê em certos momentos do dia, eu fazendo perguntas para mim, dizendo assim, o que que você, Renato, fez com todo o conhecimento que você tem? O que que você fez com esse conhecimento? O que que você aproveitou de todo o conceito espírita que você muitas vezes decorou? O que que você fez dos ensinamentos de Jesus que foram semeados do seu coração, no seu coração? Então, esse são as necessidades que ultrapassaram as necessidades básicas, né? É, é, muitas vezes eu vejo pessoas dizendo o que eu quero mesmo, eu quero paz. E talvez seja isso que nós possamos dizer, eu quero paz. Porque através da paz eu consigo divisar outros caminhos que me darão felicidade, que me darão equilíbrio, que me darão é, 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 confiança e autoconfiança, autoconhecimento e conhecimento, né? Eu quero talvez achar a verdadeira verdade, não aquela verdade que vem adornada com pedras preciosas, né? E que dizem que é a pura verdade. O que que você quer? O que que você fez? Né? E esse é um bom caminho para dizer das nossas necessidades no dia a dia, né? O, será que tudo que eu recebi é por merecimento, né? Porque sobra o merecimento nessa história. A gente não consegue enxergar outra forma que não seja assim, eu mereço tudo que eu estou recebendo, as pessoas que estão passando pelo que estão passando merecem, né? Então, será que eu mereço, né? Igual eu posso questionar. Eu trabalhei 38 anos, né? E hoje tenho a minha aposentadoria, que foi reduzida após a aposentadoria, né? Mas eu consegui adquirir algumas coisas, mas são merecidas? Não são merecidas? Como que eu adquiri? Eu adquiri com meu esforço? Ou eu adquiri roubando? Eu adquiri passando por cima de alguém? Né? Esse tudo são questões de merecimento atuais, né? Então, tipo assim, necessidades foram supridas, né? Então, eu queria um som. Aí eu vou comprar o som. Aí depois do som, eu falei assim, agora que eu adquiri o som, que eu trabalhei para o som, eu quero comprar um rack. Aí eu fui, trabalhei, adquiri um rack. Agora eu quero uma sala para colocar esse rack que tem o som. Aí você trabalha com esforço e adquire a sala. Agora eu falei assim, agora eu não quero mais só a sala. Eu vou querer uma casa. Aí você trabalha,
e vai adquirir a casa. Agora eu quero casar. Então você vai, adquire, você cria aquela necessidade, atrás daquela necessidade, você tem aquela vontade, e atrás daquela vontade você deseja fortemente, como um instrumento a te empurrar para frente, que é o desejo. Eu desejo isso, você precisa da vontade. Eu desejo aquilo, você precisa da vontade. Só que vem Mário Sérgio Cortella dizendo, nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo. Então nós temos que tomar cuidado nessa caminhada, porque nós temos muitas necessidades que nós criamos, porque as pessoas dizem que nós temos que ter. Nós temos que ter um telefone, nós temos que ter como é que fala? Nós temos que ter a roupa da moda, nós temos que ter a bebida, nós temos que ter a, as coisas e nós criamos necessidades que nos levam ao supérfluo. Né? E quando nós alcançamos o supérfluo, o que, que significa supérfluo? Supérfluo significa aquilo que ultrapassa a necessidade ou aquilo que é mais do que nós necessitamos. Né? Aquilo que é redundante ou aquilo que é desnecessário. Então, perguntemos, né, muitas vezes para nós se aquilo que eu quero é necessário, se aquilo que eu quero é, 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 como é que fala? Faz parte, né, da minha necessidade real. Então, a, a, se eu estava lá sonhando, então, né, sobre o que me faltou, faltou amor. E muitas vezes você, ou nós, nos nossos questionamentos, descobrimos que o que está nos faltando é amor. Como partir para esse amor? Como dar esse amor? E como buscar esse amor através do Evangelho? Através do Evangelho. Né? O Evangelho é um caminho. Né? O Evangelho é um livro que nos ensina muito facilmente, né? Assim, com extensão de exemplos, exemplos grandes, extensos, o que, que nós deveríamos fazer para trabalhar esse amor dentro dos nossos corações. E não é só dentro dos nossos corações. No dia a dia, no normal, na nossa vida, no geral, nós somos convidados a esse amor. Muito bem. Eu tô vendo que a- vocês estão é, é, vocês estão ouvindo, né? É porque eu não sei se caiu ou não, porque o último comentário foi há 20 minutos e eu não sei se entrou mais alguém. Tá chegando aí, não tá? Só para me ter uma ideia se o som tá chegando, se tá bonitinho. Depois vocês me falam. Então, é, porque tudo. O som tá ótimo, né, Rita? Obrigado, viu? Ah, que ótimo, você recebeu, tá? Então, é, mas o tema não é propriamente dito esse. O tema não é propriamente dito esse. Porque eu tive que começar do material. E eu tive que começar do material para passar para o espiritual. Então, eu venho seguindo a minha vida. Eu estava encarnado há uns 500 anos atrás. E eu cometi, naqueles 500 anos atrás, uma série de enganos. E eu não vou falar erro, eu vou falar enganos. Porque quando nós seguimos as as nossas vidas, elas são uma forma de nós nos aprendermos. E através do aprendizado, né, a consciência daquela ação. Se foi uma ação boa, se foi uma ação ruim, eu provavelmente descobrirei isso posteriormente. Então, é, o que me fez, por exemplo, estar aqui no planeta Terra, hoje, 2021, no país Brasil, no estado Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte.
O que me fez encarnar na família do seu Francisco e Dona Luísa? O que me fez ser o que eu sou hoje? Ou estar no caminho? 500 anos se passaram, afinal de contas eu já não sou mais o mesmo espírito. Eu estou vestido com outro corpo. Naquele tempo, naquele período, apesar de alguns enganos, eu também acertei. E quando eu estou falando de mim, eu estou falando de vocês também, tá bom? Nós acertamos algumas coisas. Nós estamos num país espírita, num país mais equilibrado, espiritualmente. Não se engane no que eu estou falando. Nós compreendemos melhor a espiritualidade do que determinados locais no mundo, que não compreendem melhor a espiritualidade. Isso nos faz mais propensos a sermos vasos que recebem uma água mais diferenciada. Então, por exemplo, podem falar comigo, né, sobre reencarnação, podem falar comigo sobre temas, e esse tema eu posso ouvir e não vou colocar ninguém na fogueira, eu não vou matar ninguém pelas ideias religiosas, eu não vou ficar de mal de ninguém porque ele acredita num Deus diferente que o meu Deus. Então nós não vamos nos pegar lá fora porque nós acreditamos em coisas diferentes. Mas alguma coisa me fez estar aqui, né? Por que eu não estou num planeta melhor? Por que eu não estou num planeta de regeneração já? Porque as atitudes e os enganos e as minhas escolhas têm sido repetidamente iguais durante várias encarnações. Então, não adianta eu querer estar num mundo evoluído se as minhas ações vêm se repetindo ano após ano, vida após vida, mesmo eu sabendo que eu acertei algumas coisas, os enganos vêm me retendo aqui no planeta Terra. Então, eu não sou suficientemente capaz ainda de merecer estar num planeta melhor. Então, por isso eu fui colocado no planeta Terra, que é o ideal para o meu crescimento espiritual. É onde eu vou achar o caminho necessário para estar passando ou passar pelas necessidades que eu estou passando. Eu não sou eu não sou tão fisicamente capaz, eu tenho problemas disso, daquilo outro. Será que eu mereço? Merece, porque você precisava estar nessa trajetória, muitas vezes, para quê? Para que você buscasse algo melhor em sua vida. Então você passa por certos caminhos, por certas dificuldades, por certos momentos até que a gente possa considerar assim, nossa, será que Deus é justo que fez aquela pessoa passar por aquilo que ela está passando? Será que existe justiça de Deus ao fazer com que o Renato passe pelo que ele está passando? Porque a gente enxerga nos outros e a gente enxerga em nós e pode perguntar, será que está acontecendo certinho do jeito que tem que ser, senhor? Sabe? Essas perguntas, elas são feitas justamente porque, segundo aquela frase que nós dissemos, é, e, engraçado, né? Eu pulei uma folha, eu me perdi pulando uma folha. Então tá, continua, né? Então, será que tá certo, né? Então, nós falamos aqui da avareza, nós falamos aqui do egoísmo, nós falamos aqui da inveja, né? Quem sabe são esses os caminhos que eu preciso mudar. Mas encarnação após encarnação, eu continuo sendo o mesmo egoísta de sempre. Encarnação após encarnação, eu continuo sendo o mesmo avaro. Encarnação em encarnação, eu continuo sendo o mesmo invejoso de sempre. Então, eu preciso repetir, né? E aí vem Albert Einstein dizendo, loucura, insensatez é querer resultados diferentes. Fazendo tudo exatamente igual ao que você tem feito nas outras vidas, né? E, novamente, num país, Brasil, que tem a ideia espírita, a maior ideia do planeta Terra. O Brasil é o país mais espírita do mundo, né? O Brasil
conseguiu eleger Chico Xavier como a personalidade do século XX, segundo a eleição do SBT, num país que não se diz espírita. Né? Você consegue entrar facilmente numa loja, né, para comprar livros, e quando você entra na União Espírita Mineira, você vê espiritismo para tudo quanto é lado, dos livros mais sensacionais que você possa imaginar, das histórias mais sensacionais e das leituras mais suaves e belas, dos poemas mais inspirados por Castro Alves, por, nossa, por tantos poetas, por tantos escritores já desencarnados, e eles vêm aqui em nome do Espiritismo dar uma nota do seu amor a nós, tentando modificar em nós o amor, tentando tirar de nós a ideia de que somos alunos numa escola de repetição. Então, quer dizer, eu tomei bomba, tomei bomba, tomei bomba, tomei bomba e continuo no planeta Terra. Nós continuamos no planeta Terra. Não me faz melhor do que ninguém, não me faz melhor do que até aquela pessoa que optou pela violência, não me faz melhor nem até do que aquela pessoa que optou pelo caminho do mal. Nós dois continuamos estando no planeta Terra. E o que vai diferenciar aquela pessoa que optou pelo caminho do mal por aquela pessoa que optou pelo caminho do bem? As escolhas que eu fizer. Então, necessidade de merecimento, elas muitas vezes vêm acompanhadas das provas, né? Então, provas de quê? Provas essas em que nós somos convidados a passar por determinados caminhos que vão nos dar o calo necessário aos nossos pés para que nós tenhamos capacidade de caminhar sem que as pedras nos firam, apesar de doerem nossos pés. Então, é, 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 nós já saímos, nós não somos espíritos que estamos nas sensações mais. Nós temos algumas sensações, né? O frio é uma sensação, vamos dizer assim. Estou tentando imaginar aqui. Nós já não somos mais espíritos que estamos no instinto animal, né? Nós não somos espíritos que não têm ainda a inteligência. O animal, por exemplo, ele ainda não usa a razão, né? Nós somos espíritos que já têm a razão. A razão é aquela que você usa e consegue distinguir o bem do mal. E mesmo assim, nós estamos no planeta Terra sempre, sempre, sempre fazendo aquilo que nós não deveríamos ter feito. O que nos falta, às vezes, vontade ou um querer mais equilibrado. E por um querer mais equilibrado, nós pensamos assim: eu vou buscar o Evangelho para me instruir. Eu vou buscar uma palestra espírita para me equilibrar. Eu vou buscar o padre Fábio de Mello, que eu busco de vez em quando também, para me colocar aquelas palavras boas que ele fala. Ah, eu vou buscar o pastor Cláudio Duarte, que eu gosto tanto. Eu vou pegar o pastor Fábio, né, que eu gosto também. Ah, eu vou pegar o Divaldo e vou ouvir umas palestras dele. Ok, você está recebendo um tanto de informação nessa nova encarnação. E ela deveria ser melhor. Por quê? Porque está nos permitindo conhecer a verdade. E essa verdade vai nos libertar desse planeta de provas e expiações. Mas nós estamos com vontade disso? Né? Nós estamos com vontade real de sair de sair dessa linha de repetições? Nós estamos prontos? Aí eu cheguei na vida anterior e disse assim: na minha vida atual, essa aqui, eu quero vir filho de seu Francisco, eu quero vir que eles me ensinem o que é a dificuldade de viver. É, nós passamos realmente por uma linha de pobreza muito forte na infância, mas ele nos deu, nossos pais nos deram a oportunidade do estudo, nos deram a oportunidade do conhecer, da leitura. Meu pai era um leitor
avançado, né? Então, ele me deu a oportunidade sempre de estar lendo. Eu já sabia ler muito cedo. Então, ele me deu todas as condições, minha mãe me deu todas as condições, colocou na igreja, fui crismado, batizado. Aliás, fui batizado, crismado e recebi a primeira comunhão, tudo conforme deveria ser. Conheci o Espiritismo na hora que eu deveria conhecer. Fui coroinha de igreja, passava, fazia leitura na frente da igreja, lá fazia a primeira leitura, se eu não me engano, a primeira leitura, né? Ou às vezes a segunda leitura. Fazia a primeira leitura, tive contato com a religião, e aí chega no final eu falo assim, olha, eu vou passar por certas dificuldades, sim, de saúde, eu vou passar por certas dificuldades é, de, 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 de relacionamentos, eu vou passar por certas dificuldades de, de é, é, dificuldades financeiras, você escolheu a sua prova, você solicitou as suas dificuldades. Eu solicitei as minhas dificuldades. Eu sei exatamente onde o sapato me aperta, onde o calo dói. Então nós chegamos a um absurdo de pensar assim, eu pensei, né? Senhor, será que eu mereço isso que eu estou passando? Será que o que está acontecendo comigo é o que deveria estar acontecendo? Poxa, eu queria tanto que as coisas fossem diferentes. Aí, será que eu pedi para nascer no Brasil? Será que eu pedi para nascer nessa família que eu não amo tanto? Família difícil, família complicada. Será que eu pedi para que essa pessoa aparecesse na minha vida? Pessoa difícil, pessoa complicada. A gente sempre olha para as outras pessoas e dizemos, pessoas difíceis, pessoas complicadas. Mas será que você não foi, num dia qualquer da sua vida passada, uma pessoa difícil e uma pessoa complicada? E pediu para que pessoas difíceis e complicadas estivessem no seu caminho nesta encarnação? Então, muitas vezes nós olhamos necessidade de merecimento, que com uma forma enviesada, né, torta, achando que certas situações sim aconteceram e ele tem que passar por isso, mas quando a coisa vem para nós, muitas vezes não é aquilo que nós pensamos que fosse. Então, por não ser aquilo que nós pensamos que fosse, nós nos revoltamos com Deus, dizendo: Deus não existe, Deus está de olho só no outro, Deus está de olho na grama do vizinho, Deus não olha para minha grama, Deus não olha para os meus passos, só olha para fulano que está lá com sucesso, só olha para fulano que é lá bonito toda a vida, só olha para fulano e ciclano que estão lá no caminho do bem, no caminho não sei de quê. Ah, que inveja que eu tenho dos caminhos que fulano ou Beltrano, né, tem. Lute e se esforce. É esse o nosso caminho, do esforço, da luta, para que nós possamos, dentro dessa caminhada, também fazermos a nossa história. Se nós estamos repetindo de ano, né, é, é, nós devemos fazer de novo de um jeito diferente, né? Quando surgir uma situação na sua frente, pergunte, né? Então, tem aquela frase do Mário Sérgio Cortella, né? Nem tudo o que eu quero, eu posso. Nem tudo o que eu posso, eu devo. Nem tudo o que eu devo, eu quero. Aí tem uma nova história para você, para contar assim. Quero, posso, devo, toda situação que acontecer na sua frente, você se pergunte: devo fazer isso? Isso não vai fugir ao equilíbrio? Eu não estaria repetindo isso de vidas passadas? Afinal de contas, por fazer coisas repetidas, querendo estar no céu, querendo estar no paraíso, querendo estar num plano superior, querendo estar em nosso lar. Eu continuo no meu umbral inferior, querer fazendo as mesmas coisas, mas eu quero estar em nosso lar. Para que nós possamos ir para nosso lar, nós temos que fazer coisas diferentes. E para fazer coisas diferentes, nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar na mentalidade do bem, na mentalidade do esforço. Não aquela
aquela enxada que fica encostada, enferrujando. É aquela enxada que, de tanto usada, porque uma enxada que é muito usada, raramente perde o fio dela. Ela precisa ser, às vezes, só desbastada com a coisa, mas ela não perde o brilho, porque ela está sendo usada. Agora, se você encostar uma enxada, daqui a alguns meses ela está totalmente enferrujada e precisa ser substituída. Enquanto que uma enxada que é usada mesmo, trabalhada, ela fica por muitos e muitos anos ali no trabalho e na lida dela. Nós somos essa enxada. Nós somos o arado. Nós somos a pá e a picareta. Nós precisamos passar por isso que nós pedimos. Nós pedimos para passar por isso. Pelas dores, pelas dificuldades, pelos governos, pelas pessoas, pelas iniquidades das pessoas que estão ao nosso redor. Então, Cristo avisou para nós tomarmos cuidado, né? Pela iniquidade de muitos, pela iniquidade de muitos, o amor de muitos se esfriará. Cuidado para que esse nosso amor não se esfrie, porque foi um aviso para mim. Cuidado, Renato, o seu amor está se esfriando. Você já não tem mais aquela vontade, né? Por quê? Porque você vê tanto mal ao seu redor que o seu amor murcha. Seu amor murcha e você não sabe. Aí você vai questionar Deus. O que será que está acontecendo comigo? Aí vem um benfeitor espiritual responder sua pergunta. Aí vem seu anjo da guarda responder sua pergunta. O que te faltou, meu irmão? Te faltou foi amor. Então, nós não estamos pedindo para você medir o amor dos outros. Nós estamos pedindo para você melhorar o seu amor. Procure se instruir. Da instrução surge o discernimento, do discernimento você se torna um espírito educado. E a educação vai fazer com que você aprenda a amar melhor, a amar com qualidade, a amar melhor. E eu, né, estava procurando um texto para terminar nosso encontro, né? E eu tenho um livro não mexido, né? Eu comprei ele na União Espírita. Ele chama Joana de Andes Responde. Nossa, que livro bom. Mas eu não sabia que era bom, não, né? Tava lá encostado. E eu estava pesquisando sobre merecimento, sobre necessidade. E cai para mim um texto que nós vamos usar para terminar o nosso encontro de hoje. Onde Joana diz assim: alguém faz a pergunta a Joana de Andes. Diante das dores, das aflições, das mágoas e do sofrimento sem conta que embaraçam nossos dias, como aplicar o Evangelho em nossas vidas? E a Joana de Ângeles, num texto belo que está no livro Celeiro de Bênçãos, ela responde o seguinte: fazendo um balanço através das reflexões, nós somos impelidos a renovar conceitos face à necessidade de colocar o Senhor em muitas das posições que lhe competem e que lhes têm negado. O que ela quer dizer nessa frase, traduzindo bem amplamente, é: coloque Jesus na frente daquilo que é preciso colocar. Se você tem uma posição de enfrentar, de conversar com alguém algo delicado, consulte Jesus para saber de que forma você vai falar com aquela pessoa delicadamente. Se você tem que escolher algo, procure o Evangelho para ele te dar a direção. Né? Porque o que nós temos feito, segundo a Dona Joana de Andes, é negado essa consulta ao Evangelho nos dias a dias. Por isso que nós estamos sempre repetindo a avareza, sempre repetindo o egoísmo, sempre repetindo o avareza, egoísmo e inveja. Então, ela continua. Mencionas cansaço e desequilíbrio como carga que se sobrepõe, esmagadora. E muitos de nós falam: nossa, eu estou cansado, estou desequilibrado, quase te conduzindo ao fracasso. Todavia,
o fardo é leve. Ela tira essa frase do Evangelho. Vocês lembram dessa frase, o fardo é leve? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Se você está cansado, desequilibrado com a carga que se sobrepõe, lembra do Evangelho, dessa passagem, porque ele diz, o fardo é leve. Aí ela continua, referes que a amizade dos amigos transitou a tua para províncias estranhas? Isso quer dizer, os amigos te abandonaram. Em decorrência, sofres o vazio que ficou na alma, graças à deserção deles. No entanto, aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim, né? Então, nós já conversamos várias vezes isso durante esse ano, nesse tempo que nós temos passado junto na internet, né? Que as escolhas que nós fizermos nas nossas vidas, vão nos deixar assim isolados. Muita gente estava acostumada que a gente fosse a bares, que a gente fosse sair, que a gente fosse fazer isso e aquilo, né? Onde que você está agora, Renato? Eu estou aqui na frente de um computador falando para algumas pessoas sobre o Evangelho, sobre as mudanças que o Evangelho fez em minha vida, né? E muitas pessoas não estão a fim de ouvir isso. Muitas pessoas vão dizer: o Renato mudou de caminho, o Renato nos abandonou. Quando, na verdade, né, eles terão um dia esse mesmo caminho para eles. Mas o convidado principal agora é você. Mude o seu caminho. Então ele diz: aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Ensinamento de Jesus. Aí ela fala assim: esclareces que a monotonia das atividades, a pouco e pouco, mata o ardor do ideal que antes te abrasava. Claro, nós estamos, por exemplo, eu estou no centro espírita há 27 anos, né? Rotineiramente fazendo um caminho, rotineiramente fazendo escolhas, rotineiramente fazendo a mesma tarefa, né? Então, isso você está esclarecendo, você pede, porque falando assim que a monotonia das atividades mata o ardor do ideal, que antes eu era igual carvão em brasa, né? Ela fala, tens a sensação de que já não é a mesma chama da fé que ardia em ti, mas aí ela diz assim, em Jesus ensina, o trabalhador da 11ª hora faz jus ao salário daquele da primeira hora. Então, quer dizer, nós somos os trabalhadores da última hora. E nós somos convidados a mudar. Nós somos convidados a nos esclarecer. Não importa a monotonia da tarefa repetida no bem. Importa que nós, repetidamente, no passado, fizemos coisas erradas. Agora nós estamos também que fazer repetidamente coisas no amor, repetidamente coisas no bem, repetidamente coisas na caridade, repetidamente coisas que vão fazer com que eu cresça e aprenda a trabalhar no amor. Porque na avareza, no egoísmo, na inveja, isso eu já faço há muito tempo. Né? Então, o que eu sou chamado é para mudar. Aí, continua. Informa que desejaria novos sinais dos céus, a fim de que se robustecessem as convicções que parecem esvaziadas de conteúdo na torpe sociedade do consumo. Sem embargo, a lição é simples. Bem-aventurados os que viram e os que não viram e creram. Eu só acredito vendo, eu só acredito se fizer na minha frente, eu só acredito nisso se for assim. Né? Nós estamos querendo dar uma de Tomé. E Jesus termina dizendo a Tomé, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós queremos sinais do céu. O maior sinal do céu está nas mensagens que nós lemos no Espiritismo, nas mensagens de Emmanuel, nas mensagens de Joana de Ângeles, nas mensagens de André Luiz, nas mensagens do Espírito Camilo, nas mensagens do Espírito Camilo Castelo Branco, várias mensagens que nós não conseguimos ainda nem digerir direito. Então, nós queremos sinais dos céus, esses são os sinais dos céus. É a espiritualidade descendo, fazendo poemas como no Parnaso do Além Túmulo, né? Escrevendo coisas como Humberto de Campos escreveu, o Irmão X, né? Escrevendo coisas, artigos científicos como André Luiz escreveu,
né? Médiums que vêm como Divaldo, como Chico, como Ivone do Amaral Pereira, médiums palestrantes como Rossandro, como Divaldo, nossa, como Haroldo, como Elahá, que eu tenho descoberto recentemente, Sandra Borba, são vários e vários palestrantes que trazem a nós o seu conhecimento e nós pedimos o que deles? E eles dão a nós o conhecimento, né? É, é, mas lembrando que bem-aventurados os que viram e creram. Minado por enfermidades insistentes que te roubam a vitalidade, inquires: onde o auxílio divino na direção das minhas necessidades? Não obstante, a resposta está anunciada há quase 2000 anos. Nem todos foram curados. E se eu não alcancei a cura, com certeza é porque não era para ser curado. Né? Então, o Evangelho diz: nem todos Jesus curou, porque eles precisavam passar por aquelas coisas. E muitas vezes uma doença nos alcança e nós somos os primeiros a perder a fé por causa disso. Nossa, eu que fiz tanto bem, eu que trabalhei 30 anos no Espiritismo, agora sou alcançado por essa enfermidade, né? E essa enfermidade sem explicação, eu não mereço. Será que eu tinha necessidade de passar por isso? Necessidade de merecimento disso que acontecesse? E aí ela lembra Jesus dizendo no Evangelho, né? Os evangelistas dizendo no Evangelho: nem todos foram curados. Talvez a gente precise passar por isso. Né? Talvez a doença do corpo cure a doença do espírito. Quem sabe pensamos nisso. Terminando, né? A ronda da fome aumenta cada vez mais, ampliando as dimensões dos seus domínios, e a miséria soberana governa milhões de destinos. Marejam-se os teus olhos em justa compulsão. No íntimo indagas: por que o Senhor não solve a dificuldade? Por que Jesus não resolve? Por que Deus não resolve essas dificuldades? Entre mentes, a elucidação já foi dada: nem só de pão vive o homem. Eu estava vendo a extrema miséria das pessoas que recebem R$ 80 por mês para viver com R$ 80 por mês, né? Quer dizer, você não vive, você não come, você simplesmente é alguém que não tem sobrevivência. Você vê pessoas passando assim e, e as pessoas dizem: será que isso não é justo aquelas pessoas passando por isso? Quais as nossas participações em auxiliar essas pessoas que estão nesse estado? Né? Nem uma oração por elas, pelo menos, nós podemos dar. Quando a esmola não sai do bolso, sai do coração. Né? Então, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Uma conversa amiga, né? Um olhar nos olhos, muitas vezes alimenta bastante a alma essas almas necessitadas, que precisam passar por isso. Talvez sejam antigos reis e rainhas que passam pela extrema pobreza por quê? Porque semearam, né, a pobreza no coração dos súditos de antigamente e agora querem passar para limpar o seu caminho. Então, por isso que eles passam por isso. Então, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então, nós levamos a palavra de Deus a esses corações necessitados? É uma pergunta. Diante de tais considerações, para terminar, no barato dos tormentosos dias, convém consultar Jesus sem cessar. Muito bem, nós terminamos. Eu não dei olá e alô para 4 pessoas. 3. Para Rosana e Michel Coutinho, que Deus te abençoe, Rosana. Lucinéia Guimarães, que Deus te abençoe. E para Degi Silva, que Deus te abençoe. Né? Para os restantes das pessoas que estão presentes, estiveram presentes nesse encontro nosso, nós desejamos uma excelente tarde. Que Deus nos abençoe, que possa iluminar nossos lares, nossos corações, nossas vidas, né? Jesus é luz em nossas vidas. Nós façamos dessa luz, né, nas nossas mãos e que nós levemos essa luz àquele irmão que está necessitado de luz.
Assim como nós levamos às pessoas o pão que mata a fome, que nós possamos levar às pessoas não só o pão que mata a fome, mas a palavra amiga que mata a fome do espírito. Que nós possamos levar o ombro amigo, né? Para que as pessoas que sofrem com as perdas dos entes queridos, das mortes prematuras, das mortes sem uma data de espera, né? Hoje ele está vivo e pleno e amanhã já desencarnou, sem que nós nos despedíssemos para essas pessoas que o nosso Pai Celestial possa alcançar com sua misericórdia, dando-nos a todos nós a força que necessitamos, a coragem, o amor que todos necessitamos, para que nós levemos este amor que nasce dentro dos nossos corações às pessoas necessitadas que certamente virão, né, se dessedentar com os nossos amores, com os nossos corações. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela presença amiga de vocês. As boas energias, eu recebi as boas energias aqui na minha casa e eu fico muito feliz que vocês possam ter passado para mim essas boas energias. Muito obrigado. Que Deus acompanhe cada um de nós durante a semana. Obrigado. Fiquem com Deus.